Gravando. Pessoal, a gente vem conversando, né, e vocês vêm assistindo às aulas, fazendo as atividades de citologia, e vocês viram até agora, temos como a parte de membrana, como funciona a membrana, o transporte de membrana e tal. Depois a gente entrou nas organelas, né, falamos das organelas, teve uma atividade avaliativa que vocês fizeram, fazendo um modelo de uma tridimensional de uma organela, teve alguns bem interessantes, mas eu ainda queria saber qual que é a fascinação que a mitocôndria exerce sobre vocês. Não sei se é porque é mais fácil de achar informação sobre ela, mas praticamente todo mundo fez a mitocôndria. Eu acho que é talvez a organela mais difícil de fazer, porque é cheia de detalhes, né? Tem membrana externa, membrana interna, não sei o quê. E ainda assim a maioria fez mitocôndria. Eu não sei por quê, mas teve bastante. Depois disso, hoje a gente vai entrar no próximo assunto. E antes de entrar nesse assunto, eu queria saber de vocês, por que o nosso cabelo cresce? Tem alguma coisa a ver com hormônios? Ou Alguma algo coisa assim a do ver com tipo? hormônio? Por que você cresce? Vocês estão crescendo ainda, né? Por que eu nasci, né, professor? Oi, Gustavo. Por que eu nasci? Tá, essa parte aí já é com seus pais, né? Mas por que você cresce? Por que você está crescendo? Por causa dos hormônios do crescimento que cada um tem no corpo? Hormônios do crescimento. O Luigi falou células aumentadas. Como é isso, Luigi? O volume das células aumenta? A quantidade de células. Então quer dizer que eu, como eu sou maior do que vocês, eu tenho mais células do que vocês têm. Só para quem não sabe, eu tenho 1,95 m e atualmente eu peso 103, 104 quilos. Eu tô com 1,74 m e tô com 56 quilos. Então, Gustavo, eu sou maior e mais pesado do que você, porque eu tenho mais células ou porque minhas células são maiores? O que você acha? Porque você tem mais células e células pesadas, eu tenho mais células, né? E o que faz com que eu tenha mais células do que vocês? Porque todo mundo aqui partiu de uma célula só. Todo mundo sabe disso? Não teve cegonha nem pé de repolho. Vocês sabem disso, né? Que teve a fusão do óvulo com o espermatozoide. Sabem disso ou não? Sim, eu sei. E que esse óvulo e esse espermatozoide se formaram um zigoto, e esse zigoto era uma única célula, né? Como que essa única célula virou um ser multicelular, que é você? Alguém tem alguma ideia de como isso aconteceu? Não? Não tenho ideia, prof. Não? Tá, então vamos sair um pouquinho do crescimento. Se multiplicando. Isso mesmo, Luigi. As células se multiplicam, né? Elas se dividem em várias células, fazendo com que uma célula dê origem a duas, que vão dar origem a quatro, que vão dar origem a oito, né? E assim por diante. Beleza? Cada célula tem em si a capacidade de se dividir ou de se reproduzir. Tudo bem? Só para crescer, será que serve esse negócio das células se dividirem? Para que mais eu preciso de que as células sejam capazes de se multiplicar no meu corpo? Eu queria ver mais rostinhos aqui nessas figurinhas. Eu vejo muito personagem de anime. Sei lá se é anime isso aqui. Eu não sei o nome desses desenhos. Queria que vocês ligassem mais as câmeras aí, fazendo favor.
Vamos lá, Guilherme, Carla, Luigi, Gustavo, Vitória. Vamos colocar a câmera para funcionar, gente. Vocês já se machucaram na vida de vocês? Sim, Sim, bastante com até. certeza. O Gustavo tá com uma foto de bicicleta. Você anda de bicicleta, Gustavo? Sim, eu sou ciclista. Você já Não caiu? profissional, não, cara. Muito. Eu caí 2 semanas atrás, de cabeça no chão. E cortou, rolou, raspou? Não, caiu com a parte de cima do capacete, só amassou um pouco ele, mas eu tô intacto. Tá, mas e você já teve algum acidente que você teve corte? Acho que umas 4 ou 5 vezes. E raspar, assim, tipo, esfolar no asfalto? 3 vezes foram esfolar no asfalto. É. E como será, depois de um tempo, o que aconteceu com esse machucado? Ele ia se cicatrizando. Cicatrizou, né? Você acha que esse negócio das células serem capazes de se dividir tem alguma coisa a ver com cicatrização? Eu acho que tem o fato de regeneração. É. Quando você caiu e ralou no asfalto, concorda comigo que você deixou muitas células suas no asfalto, não? Concordo. E para que esse ferimento cicatrize, né, a gente tem que ter uma reposição dessas células que você deixou ali, né? Sim. Então, nosso cabelo cresce pelo mesmo motivo. Lá na raiz tem um tecido vivo lá, o bulbo do cabelo, onde as células vão se dividindo, se acumulando, fazendo o cabelo crescer. Isso acontece com as nossas unhas também. Então, a divisão celular tem múltiplas funções nos organismos vivos, né? Isso não acontece só na gente. Todo mundo sabe que tem várias, todos os seres vivos aí que são pluricelulares, a divisão celular vai ter um efeito bastante importante. Então, esse é o assunto dessa aula, tá? A divisão celular. Então, se a gente pensar numa bactéria, que é um ser... A bactéria é um ser eucarionte, gente? Eucarionte ou procarionte, galera? Lembrando que eu não estou vendo o chat agora, né? Quando eu apresento para vocês aqui, eu não vejo o chat, tá? Então, por exemplo, o Murilo, essa pergunta que ele fez aqui, na hora que eu estava lá na apresentação, eu não consigo ver. Eu também não consigo ver o eucarionte do Luigi, tá? Então, quando eu tiver em apresentação, vocês têm que falar, senão eu não escuto. Senão eu não sei o que vocês estão perguntando. Vamos falar então sobre os ossos que o Murilo perguntou. Sim, nossos ossos crescem. Concorda comigo que os seus ossos hoje são maiores do que os ossos que você tinha quando você era neném, né? Se você nasceu aí com 50 centímetros e hoje está com 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m, né? Com certeza os seus ossos aumentaram muito de tamanho. 2 metros. Me compadeço de você. Eu tenho 1,95 m e eu sei como é difícil ter essa altura. Apesar de algumas pessoas gostarem. Eu não gosto, não. Cada vez que eu vou viajar ou entro num carro, fico bravo pra caramba. Mas beleza. Então, a bactéria é um ser procarionte. Por que é um ser procarionte? Porque ele não tem nenhuma organela membranosa interna, né? A única organela que ela tem é o ribossomo. Essa bactéria, para se reproduzir como um ser unicelular, o que ela faz é fazer com que a célula se divida em duas. Então, passa a ter duas bactérias. O que era uma bactéria só, passa a ser duas, tá? Acho que estamos tendo uma disputa de altura agora entre as crianças aí. Tá. Vamos lá. Aqui, que tipo de célula é essa, gente? Só se for para eu ficar falando sozinho, é dispensável a gente fazer uma atividade síncrona. Eu gravo atividade, eu gravo a aula, coloco lá e vocês assistem. Então eu preciso que vocês
falem comigo e falem. Como eu disse, Luíde, Rodrigo, não adianta vocês colocarem no chat se eu estiver apresentando, eu não vou ver vocês, tá? Falaram lá no chat que é uma célula vegetal. Por quê? O que vocês veem nessa célula que fazem com que vocês concluam que é uma célula vegetal? Pela parede celular, professor? Parede celular. Principalmente se for uma parede celulósica, né, de celulose, só células vegetais têm isso. Tem mais alguma coisa que vocês olham assim e falam, isso é uma célula vegetal? Nenhuma organela, gente? Que é exclusivo de vegetais? O vacúolo? Esse vacúolo, esse tipo de vacúolo é exclusivo de vegetais. Com certeza. Mais alguma? O tonoplasto também? Cloroplasto, né? Aqui, ó. Cloroplasto. O cloroplasto é uma organela responsável pela fotossíntese, né? Só um minuto. O cloroplasto é uma organela responsável pela fotossíntese. Então, ela é exclusiva de plantas, tá? Plantas e algas. E essa célula, que tipo de célula é essa? É uma célula animal, né? Tem organelas aqui que fazem com que você conclua isso? Alguém? Alguma organela específica de células animais? O flagelo lá em cima, professor? Flagelo, gente. Flagelo, centríolo, né, que é a raiz do flagelo, são organelas exclusivas de células animais, tá? Então, vamos agora que a gente já lembrou os tipos de célula que existem, começar a falar dos tipos de divisão celular. Existem dois tipos, tá? Que são eles, a mitose e a meiose. Então, as células precisam se dividir para reprodução. Eu pus o exemplo, um gambazinho, né, com uma mamãe gambá com um monte de gambazinho nas costas, quer dizer, os filhotinhos aqui vieram dela. Vieram dela como? Vários óvulos sendo fecundados por vários espermatozoides do macho, geraram vários zigotos, esses zigotos se desenvolveram e deram origem aos filhotes, né? Crescimento, então, uma criança que nasce ali com 50 centímetros de comprimento e 3 quilos, e vai originar um adulto de 2 metros, como tem casos aí do grupo de vocês, né? Ou, no meu caso, 1,95 m, cento e tantos quilos, né? Regeneração, por exemplo, essa pessoa aqui que machucou o dedo, ela foi fotografando, né, a regeneração do dedo até ele estar praticamente sem nenhum tipo de sinal que aconteceu algum tipo de machucado ali naquele dedo. Substituição de células mortas. Vocês já devem ter ouvido falar que quando a gente passa, assim, faz atrito na nossa pele, muitas células mortas caem, né? E essas células mortas, elas fazem uma impermeabilização da nossa pele. Isso reduz a perca de água para o ambiente e reduz a possibilidade de coisas que estão fora entrar na nossa pele, né? E invadir o nosso corpo. Então, isso é importante e essa camada tem que ser constantemente reposta. Ela é reposta através da mitose, tá? Proteção, né? Por exemplo, um mecânico ou alguém que trabalha com trabalho braçal ou até mesmo faz academia, né? Eu não sei, tem alguém do grupo aí que toca violão? Mais ou menos. Você toca, Camila? Você Eu tocava. destro ou canhoto? Só que eu não aprendi. Eu sou destra. Destra? Então, provavelmente a pontinha dos seus dedos da mão esquerda, ela é mais grossa, a pele é mais grossa do que da mão direita, né? Sim, parece meio que tem uns calos, assim, a pele bem... O atrito do dedo com a corda do violão vai causando lesões nessa pele, né? E essa pele vai engrossando, né? São os chamados calos, né? Quem faz academia, né, também, ou trabalha com inchada, no caso, eu não sei, Gustavo, você usa luva quando você está
pedalando sempre? Sim, mas assim, eu só uso luva quando eu vou fazer pedal grande, entendeu? Mas eu Aham. ando com os meus amigos aqui sem luva mesmo. Aí eu tenho calo na mão, sim. Aí acaba, né, formando umas calosidades, assim. Esse calo é uma reação da sua pele para proteger você de ferimentos repetitivos em cima sempre do mesmo lugar, né? E isso também o que que isso faz? Aquela lesão repetitiva naquele lugar faz um estímulo nas células que estão ali abaixo da camada da sua pele para que elas se dividam mais, gerando novas células ali. Essas células são queratinizadas, né, que é essa proteína que impermeabiliza a nossa pele, fazendo com que a resistência daquele local aumente, né? Então, é um outro objetivo da divisão celular também. Além disso, tem a regeneração, né? Então, no caso aqui, essa estrela do mar, né, ela tinha 5 braços, aconteceu alguma coisa que ela foi dividida ao meio, sei lá, algum peixe veio e comeu um pedaço, ou uma onda muito forte jogou ela contra um barranco que ela quebrou no meio. A estrela do mar tem uma alta capacidade regenerativa, então cada metade vai dar origem a uma nova estrela. E isso acontece através da regeneração, que também é feita pela mitose. E quando a gente come, por exemplo, o atrito do alimento na parte interna da nossa mucosa, descendo por todo o nosso sistema digestório, acaba tirando células também das nossas mucosas. Essas células precisam ser repostas. Então vamos lá. Por que a divisão celular é importante? Primeiro, reprodução, depois, crescimento, regeneração, substituição de células mortas ou renovação de mucosas, proteção. Então, as nossas células, elas estão sempre se dividindo. Inclusive, tem o pessoal brinca, né, que os 30 anos seria mais ou menos um limiar médio da onde a gente começa a morrer. Por quê? Em média, até os 30 anos, as nossas células se reproduzem mais do que morrem, né? Então, eu estou crescendo, eu estou aumentando o meu número de células. A partir dos 30 anos, as células começam a morrer mais do que se multiplicar. Então, a gente começa a definhar. Então, você já deve ter visto, inclusive, por exemplo, o pessoal fala, o idoso encolhe, né? A pessoa, quando fica muito idosa, encolhe em poucos centímetros, mas isso acontece, né? Do idoso reduzir a sua altura, né? Porque as células estão morrendo mais do que sendo repostas, tá? Agora, essa divisão celular é importante, mas ela tem que ser controlada, porque quando as nossas células perdem o controle dessa divisão celular, a gente acaba tendo o que a gente chama de tumor, né? Então, existem sensores na membrana celular das nossas células, que quando ela está em contato com outras células, isso indica para ela que ela tá bom, ela não precisa se dividir. Agora, se uma daquelas células morre, a outra ativa a reprodução, a divisão celular, para substituí-la. Se essa ativação de substituição de células não é encerrada quando aquela célula é substituída, pode ser gerado naquele local uma reprodução descontrolada de células. E isso vai gerar o famoso câncer, né? Então, isso aqui é um rim de uma pessoa, certo? Nesse rim dessa pessoa, a gente nota um corpo estranho aqui, ó, esbranquiçado. Esse corpo estranho esbranquiçado é um tumor que apareceu nesse rim dessa pessoa. O nosso rim, as células dessa parte de dentro dele estão sempre se reproduzindo para serem substituídas, porque a filtragem, a passagem da urina ali acaba desgastando aquela superfície, ou até alguma pedrinha renal que possa ter, né? Às vezes, acontece das nossas células perderem o controle dessa divisão celular, e isso pode gerar um tumor, que é o que aconteceu nesse rim aqui. Existem alguns fatores que favorecem a formação de tumores, como, por exemplo, o fumo, né? Então, o tabagismo, né, o uso de cigarro ou arguile, né, a fumaça, o alcatrão, substâncias químicas que estão presentes nessa fumaça, elas impactam as nossas células e isso pode causar uma mutação nelas, gerando
os cânceres, né? Câncer de pulmão e não só de pulmão. Tem vários tipos de câncer que tem a sua origem relacionada ao fumo, né? Então, o fumo é Professor, importante de surgimento de câncer. Oi, alguém falou? e por exemplo, para quem, por exemplo, usa o fumo, tipo assim, não a fumaça, por exemplo, quem maqueia, por exemplo, quem masca o fumo, por exemplo, Aham. tem algum impacto na célula ou alguma Cara, eu coisa? nunca pesquisei sobre o impacto do hábito de mascar fumo celular. Vamos ver. Mascar fumo. Marcar não, mascar. Mal, vamos ver. Ah, Professor, oi. o Pedro pediu para avisar que ele não vai poder participar da aula por motivos pessoais. Olha, eu estou fazendo essa. Você pode avisar para todo mundo. Essa live não precisa. O pessoal não precisa estar presente aqui, não, tá? Quem preferir assistir a aula gravada e fazer atividade, fala que pode ficar à vontade, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Ah, tá. Obrigada. Olha lá, vamos ver aqui, ó. Mascar fumo é uma alternativa ofensiva ao organismo, mesmo não aspirando monóxido de carbono, no caso do cigarro, os níveis de nicotina são igualmente elevados, aumentando o risco de desenvolver pressão alta, doenças cardiovasculares, sem falar no temido câncer de boca, ó, na laringe, na faringe, no esôfago e no cérebro. O tabaco pode diminuir os sentidos do olfato e paladar, causar mortalidade infantil no caso da mãe e uso da prática. Não é né, de origem científica, a gente pode, de repente, se vocês preferirem, uma alternativa fácil de pesquisar artigo científico, gente, é o Google Scholar. Vocês já ouviram falar? Ó, Não, seja lá. school.com.br. Em português é Google Acadêmico, né? Então a gente pode, se você digitar aqui mascar fumo, vai aparecer artigos científicos publicados a respeito disso, tá? Então, se a gente vem aqui, ó, esse primeiro artigo aqui, vamos ver. É da Unesp. Ó. Neoplasia, câncer, tumor são sinonímias genéricas usadas para designar um grupo composto de doenças que afetam qualquer parte do organismo. Tem, ó, como característica comum a proliferação celular anormal, geralmente rápida, desordenada, desenfreada. Pá, pá, pá. Tá? Dentre os fatores que favorecem o desenvolvimento, o tabagismo é considerado um dos principais vilões. Assim sendo, nesse artigo, discorremos sobre conceitos básicos da atualidade acerca do câncer bucal e do consumo de tabaco. Então, esse é o resumo. Aí, se você achou interessante, você pode clicar aqui, ó, download do arquivo. Aí você vai ter acesso ao artigo completo, né? É um artigo científico publicado na revista odontológica de Araçatuba, que é um artigo. Então vamos ver se fala alguma coisa sobre mascar aqui. Olha lá, o tabaco de mascar tem formulações com pH alcalino, o que vai facilitar a absorção da nicotina através da boca, da mucosa bucal. O câncer bucal e o consumo de tabaco têm relação já estabelecida na literatura. Seu consumo é um fator de risco, independente para o desenvolvimento do câncer, aumentando o risco relativo em 7 a 10 vezes quando comparado a não fumantes. Certo, Guilherme? Então, aparentemente, é um problema mascar fumo também, tá? Professor, Oi. isso não tem muito a ver com o assunto de agora sobre o fumo, mas tipo assim, o que que acontece com uma pessoa que nasce com anomalia? Por exemplo, o que aconteceu quando ela ainda era um feto? Qual foi o problema que teve na hora da deformação que teve? E aí a pessoa nasceu. Por exemplo, uma pessoa com 6 dedos, o que que aconteceu na hora da formação dela? No seu exemplo, Que deu errado. a polidactilia é uma condição herdável genética. É um gene que a pessoa tem que faz com que ela tenha 6 dedos, tá?
mas existem inúmeras deformidades, né, centenas de deformidades, e cada deformidade tem uma origem particular, e muitas vezes a mesma deformidade pode ter mais de uma origem. A polidactilia é um caso, tá? Então, é difícil de responder essa sua pergunta de maneira assim, é isso que causa. Por exemplo, a paralisia cerebral, ela geralmente é de origem, por algum motivo, a pessoa na hora que nasce fica com uma deficiência de oxigenação no cérebro, isso faz com que partes do cérebro dela morram e isso gera paralisia cerebral. A síndrome de Down. Síndrome de Down já é porque a pessoa tem um cromossomo a mais nas células dela, né, que é a chamada trissomia do cromossomo 21. A gente tem 23 pares de cromossomos, quem tem síndrome de Down, no cromossomo 21, ao invés de ter 2 cromossomos, tem 3. E aí isso gera a síndrome de Down, é uma coisa genética, está lá no núcleo da célula, tá? Então, as origens são variáveis e inúmeras. Beleza? Beleza, beleza. É difícil de falar uma só, não tem muito como não. Bom, considerando aí que vocês entenderam que o tabagismo... Porque o que a gente tem que ter em mente, gente? Toda característica que você manifesta, por exemplo, eu tô vendo, como eu só tô vendo a Camila, ninguém mais abriu a câmera, eu vejo que a Camila tem o cabelo castanho, certo, Camila? Bom, eu tô vendo cabelo castanho. Cabelo castanho é o fenótipo da Camila que eu tô vendo, certo? O fenótipo da Camila é o resultado do DNA que ela tem dentro das células dela, que é o genótipo, e o ambiente. Então, os dois interagem e geram um fenótipo, tá? Por exemplo, eu posso ter um DNA que faz com que eu tenha pele escura, mas se eu não me expor ao sol, a minha pele vai ser mais clara do que uma outra pessoa que tem o mesmo gene que eu e se expõe ao sol. Então, naquela pessoa, como ela se expõe ao sol, o fenótipo dela é pele escura. Em mim, como eu não me exponho ao sol, meu fenótipo é pele clara, certo? Eu posso ter um gene para desenvolver câncer de pele, mas como eu não me exponho ao sol, ou sempre quando eu saio ao sol eu estou com protetor solar, eu não vou ter câncer de pele, porque o fenótipo câncer de pele depende da interação entre o genótipo e o ambiente. Beleza? Ficou claro isso? Então, ó, eu vou digitar aqui para vocês não esquecerem. Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Lembrando que o fenótipo é o que eu vejo. E o genótipo está no DNA. São os genes. Então, eu posso ter o DNA para desenvolver um tipo de câncer, mas se eu não fumo, eu não desenvolvo aquele câncer. Certo? Como não tem como eu saber se eu tenho esse genótipo ou não, o que é melhor? É não fumar, porque eu estou reduzindo as chances de ter aquele câncer. É mais ou menos assim que a gente pensa. Certo? Professor, o cigarro ele pode dar câncer em mais de um lugar? Sim. Existem artigos relacionando tabagismo de forma geral, não só o cigarro, tá? Cigarro, arguile, mascar fumo, tanto cigarro de palha quanto cigarro industrial, tanto faz. Tem vários estudos que relacionam a diversos tipos de cigarro, de câncer. Câncer de boca, câncer de laringe, câncer de pulmão, e outros, tá? Problemas de coração, tá? Tem muito problema aí relacionado ao cigarro. Que o cigarro tem mais nicotina e mais tóxico que o quê? Que o arguile está falando, Guilherme?
Ah, que o fumo. Bom, isso você acha, né? Mas eu recomendaria que você fizesse uma pesquisa mais profunda. Agora que você conhece o Google Scholar, você tem autonomia, você pode digitar e dar uma olhada nas possibilidades aí e entender melhor, tá? O que eu já vi falar é que, por exemplo, uma hora fumando narguilé, eu vi um artigo esses tempos, era equivalente a fumar 100 cigarros, né? Então você imagina aí, né? Você pensar que um maço de cigarros tem 40, quer dizer, se fumou mais, 2 maços e meio em uma hora, né? Então, o pessoal acha que é inofensivo, né? Porque a fumaça é fria, passa pela água e etc., mas não é a realidade, tá? Bom, só para completar essa questão do fumante, né, para vocês terem uma ideia, né, como que as consequências do fumo, aqui a gente tem pulmões e o coração, né, o sistema cardíaco e respiratório de uma pessoa que não fuma e aqui de uma pessoa que fuma. Algumas coisas são evidentes, né, o acúmulo de fumaça nos pulmões, o que dificulta a oxigenação do sangue. Por isso, o coração tem que bater mais forte para fazer o sangue passar mais rápido pelo pulmão. Esse esforço extra que o coração faz acaba fazendo com que ele aumente de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho, ele perde eficiência, então vai gerar uma insuficiência cardíaca nessa pessoa, né? E aí, várias consequências dessa insuficiência cardíaca, que podem ser de AVC, infarto, vários outros problemas que isso pode causar, tá? Então, fumar é um problema, tá? E, inclusive, um problema tão grande quanto ser o próprio fumante ativo é ser fumante passivo. Provavelmente deve ter gente aqui que tem pai que fuma em casa ou mãe que fuma em casa, e isso é bastante incomodativo, né? E gera consequências graves para a vida da pessoa que nem fuma, mas por estar presente no local onde alguém fuma, acaba sofrendo as consequências disso, como problemas respiratórios, de alergia, asma, entre outros, tá? Bom, voltando para a questão da divisão celular, primeiro tipo de divisão celular sobre o qual a gente vai falar é a mitose, tá? Então, na mitose, basicamente, uma célula passa por um processo que faz com que no final haja 2 células e essas 2 células são idênticas à célula mãe, tá? Então, se eu tenho uma célula com 2 cromossomos, no final eu vou ter 2 células com 2 cromossomos. Então, ela mantém a quantidade de DNA. Se a mãe era 2N, então, olha lá, 2 cromossomos, né? Pode ser 4, pode ser 8, depende do tipo de células. Vocês sabem quantos cromossomos a gente tem nas nossas células? É 23 par? 23 pares, né? Então, são 46 cromossomos no total, ok? Se uma célula nossa fizer mitose, ela vai gerar 2 células filhas, com quantos cromossomos? Cada um. 2 cromossomos cada, professor? Não. Quantos cromossomos tem as nossas células? Alguém falou já. 2? 23? 23 pares, ou seja, o total de 46 cromossomos, ok? Sim. Então, se uma célula nossa que tem 46 cromossomos fizer mitose, vai gerar 2 células. Com quantos cromossomos cada uma dessas células ficará? 94. Botei. Do... Então, vamos lá de novo, aqui para a apresentação. Mitose. Uma célula se divide, originando 2 células filhas idênticas a ela. Ou seja, se uma célula que tem 2 cromossomos fizer mitose, ela vai gerar 2 células filhas, e essas 2 células filhas vão ter os mesmos 2 cromossomos que a mãe tinha, ok? Ok. Então, se uma célula minha, que tem 46 cromossomos,
fizer mitose, vai gerar 2 células, essas 2 células vão ter quantos cromossomos? Cada uma. 46. 46, né? Se a mitose gera 2 células filhas idênticas às células mãe e entre elas, então uma célula que tem 2 cromossomos se divide gerando 2 células com 2 cromossomos cada uma, se a minha célula que tem 46 cromossomos fizer mitose, ela vai gerar 2 células filhas com 46 cromossomos. Ok? Que são idênticos aos da célula mãe e idênticos entre elas. A minha célula fez um clone dela. Tá bom? Entendido. Entendeu, Luiz? Sim. Ficou claro, Raí? Ou Rai, sei lá. Ficou, professor? Ficou. É Rai ou Raí? É Rai. Você falou Raí, Rai. Não, é Rai, professor. Raí, tá bom. Então, gente, fiquem com isso na cabeça de vocês. Mitose é um processo pelo qual uma célula se divide em 2 que são idênticas a ela e idênticas entre si. Beleza? Então, uma célula que tem 46 cromossomos, se ela fizer mitose, ela vai gerar 2 células com 46 cromossomos cada um. Se essa célula tiver 12 cromossomos e fizer mitose, as células filhas vão ter quantos cromossomos? 12. 12. Se ela tiver 125, as células filhas vão ter quantos cromossomos? 125. Ah, então tá bom. Acho que agora ficou claro. Certo? Bom. Certo. O outro tipo de divisão celular é a meiose. Gravem aqui, ó. Meio. Vem de metade. Meiose. Uma célula que faça meiose, ela vai gerar 4 células filhas. Não 2 mais. Agora 4. Ok? E essas 4 células filhas vão ter metade da quantidade de DNA que a mãe possuía. Então, se a célula que vai fazer meiose tem 2 cromossomos, ela vai gerar 4 células filhas, aonde cada uma dessas células filhas terão um cromossomo, porque um é metade de 2, certo? Beleza? Beleza. Então, quer dizer, se uma célula minha, que tem 46 cromossomos, fizer uma meiose, quantos cromossomos as células filhas vão ter? 23? 23, certo? E quantas células filhas vão ser geradas? 4. 4. Ok? Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Para que vocês acham que serve uma divisão celular que reduz a quantidade de cromossomos de uma célula pela metade? Peraí, professor, repete a pergunta, por favor. Para que vocês acham que serve uma divisão celular que reduz a quantidade de cromossomos pela metade? Para fazer outra célula? Como? Pelo óvulo e o gameto masculino? Espermatozoide. Até o Rodrigo ali pôs, né? Reprodução. Quantos cromossomos vocês têm nas células de vocês? 46, né, Rodrigo? 46. Quantos cromossomos o seu pai tem na célula dele? 46. 46. Quantos cromossomos a sua mãe tem na célula dela? Nas células dela? 46. 46. Como que a sua mãe, com células com 46 cromossomos, juntou uma célula dela com uma célula do seu pai, que tem também 46 cromossomos, e gerou vocês com 46 cromossomos? 23 de cada um, como o Seik falou. Então, o seu pai fez meiose e gerou espermatozoides. Isso aconteceu lá no testículo dele, ok? A sua mãe fez meiose lá nos ovários dela e gerou um óvulo.
Óvulo e espermatozoide se uniram. 23 cada um, formou você com 46. Tá bom? Então, a meiose, ela serve para reprodução sexuada. Beleza? Formação de gametas. Olha lá. É mais complexa e com mais fases e origina gametas. Além disso, ela tem um processo que é chamado de crossing over ou recombinação. O que é isso? Os cromossomos trocam partes entre eles. Então, se essa célula tinha aqui um cromossominho azul e um cromossominho vermelho, e ela vai fazer uma meiose, primeiro os cromossomos são duplicados. Depois, esses cromossomos trocam pedaços. E essa troca de pedaços é chamada de recombinação ou crossing over. E aí vai gerar 4 células filhas. Essas células filhas não vão ser idênticas às células mães. Primeiro, a célula mãe. Primeiro, por quê? Cada uma vai ter metade da quantidade de DNA que a célula mãe tinha. Além disso, pode acontecer dentro dessas células, que os cromossomos troquem pedaços. Então, o que era só cromossomo ou inteiro vermelho ou inteiro azul, vai passar a ter a possibilidade de ter um cromossomo inteiro azul, um cromossomo azul com uma parte vermelha, um cromossomo vermelho com uma parte azul e um cromossomo inteiro vermelho. Isso é a recombinação. Isso é importante porque aumenta a variabilidade genética, a gente vai falar disso. Só recapitulando, então, meiose, uma célula mãe, gera 2 células filhas, que são idênticas entre si e idênticas à célula mãe. Meiose gera, de uma célula mãe, 4 células filhas, e essas células filhas podem ser diferentes entre si e são diferentes da célula mãe, contendo a metade da quantidade de DNA que a célula mãe tinha. Ficou claro os 2 tipos de divisão celular e como eles são diferentes? Sim. Sim. Então vamos falar primeiro da mitose, porque é a que mais acontece e é a mais simples, se a gente for dividir em fases, tá? Só. Que horas são? 1h46. Bom, primeiro, para uma célula com 2 cromossomos gerar 2 células com 2 cromossomos, esses cromossomos têm que se duplicar. Porque no fim a gente vai ter 4 cromossomos, né? Vai ficar 2 para uma, 2 para outra, elas vão continuar tendo 2, que é o que a célula mãe tinha. Então, o número e a quantidade de cromossomos da célula mãe são mantidos na célula filha. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma duplicação de cromossomos. Essa duplicação, ela vai começar lá na intérfase. Então, a intérfase, que é uma das fases da mitose, ela é dividida em 3 fases: G1, S e G2. A fase G1 é onde os cromossomos estão dispersos e está acontecendo assim a síntese de proteínas e o funcionamento normal das células. Lembra quando vocês viram o funcionamento do núcleo, algumas aulas, acho que na aula passada, né, que falamos sobre síntese de proteínas, como a dupla hélice se desfaz, entra o RNA mensageiro lá, pega os códons, leva para fora, aí passa pelo retículo, no retículo as proteínas são montadas, né? Tudo isso está acontecendo aqui, na fase G1 da intérfase. Depois, quando a célula vai se dividir, ela entra na fase S, que é quando os cromossomos começam a se condensar e começam a ficar prontos para duplicação. Na fase G2, os cromossomos já estão duplicados e a célula está pronta para se dividir. Gente, tem célula que fica na intérfase, na G1 aqui da intérfase, a vida dela inteira. Vocês já ouviram falar que tem alguns tipos de células nossas que não se reproduzem depois que a gente atinge a fase adulta? Elas não são repostas mais? Sim. Que célula que você viu que acontece isso, sabe? Não sei se tem a ver, mas, tipo, quando a menina, tipo, atinge lá 18 anos e a pessoa não cresce mais, tem alguma coisa relacionada a isso? Depende. A partir do momento que a gente termina o nosso desenvolvimento ou crescimento, né, como a gente está falando, as células só vão se multiplicar para manter a quantidade de células que a gente tem. Então, você quebrou um osso, precisa cicatrizar, vai ter uma multiplicação celular ali. Você lesionou a pele,
precisa cicatrizar, vai ter uma multiplicação celular ali. Mas a gente tem tecidos que, mesmo lesionados, ele não tem essa capacidade mais de multiplicar as células e gerar novas células para repor as que foram perdidas. Vocês sabem de algum onde isso acontece? Sistema nervoso, Rodrigo, isso mesmo, tá? Nosso sistema nervoso, os neurônios, têm uma capacidade muito pequena de se dividir. Eles praticamente não se dividem, né? A gente, virtualmente falando, os neurônios são incapazes de se dividir. Ou seja, o neurônio, ele está aqui, ó, nessa fase G1 a vida dele inteira, tá? Fazendo o funcionamento normal da célula. Não vai entrar em S, não vai condensar cromossomos. Agora, sou adulto, machuquei minha mão, preciso fazer uma cicatrização ali. As células dali vão receber um estímulo do ferimento. O que elas vão fazer? Entrar em fase S, condensação dos cromossomos, duplicar os cromossomos na fase G2 e ir para a mitose. Então, olha lá. Está lá a célula funcionando normalmente na fase G1 da intérfase. Recebeu o estímulo para divisão. Entra na fase S, da fase S entra na G2 e aí entra na mitose propriamente dita. Se a gente pensasse em 24 horas, que a vida da célula, o ciclo celular tem 24 horas, a intérfase sozinha ocuparia 14 horas e meia, tá? Então, 9 horas em G1, 10 horas em S, 4 horas e meia em G2. A partir de agora, tudo que a gente vai falar aconteceria em meia hora, que é a mitose propriamente dita, tá? Então, é um processo complexo, mas que não é a maior parte da vida da célula. Dividir-se é só uma parte da vida da célula, tá? Então, se a gente pensar numa célula que tem 2N cromossomos, no nosso caso, 46 cromossomos, certo? Essa célula em G1, ela tem seus 46 cromossomos e está fazendo síntese de proteínas. Ela recebe um estímulo para divisão celular, para mitose, ela entra em fase S. Na fase S tem a duplicação dos cromossomos. A gente chega aqui, ó, essa célula com 4 vezes a quantidade de DNA 2 vezes do que ela tinha antes. Então, se ela era 2N, ela vai ter 4N de DNA. Essa célula entra em divisão. Quando ela entra em divisão, ela restabelece a quantidade de DNA que ela tinha anteriormente, tá? E quais são as fases da mitose? A gente sempre tem que lembrar que a gente está pegando um processo contínuo e dividindo ele em fases. Então, imagina a célula na vida dela, ela vai fazer esse ciclo continuamente. Ela não vai fazer assim, ó, estou em G1, parei. Agora eu estou na fase S, parei de novo. Agora eu estou na fase G2, parei de novo. Agora eu entrei na mitose e na prófase. Não, né? Ela vai vivendo a vida dela ao longo do tempo de forma contínua. A gente observando os fenômenos, a gente pegou esse fenômeno que é contínuo e dividiu em etapas para estudar com uma maior facilidade, né? Então, qual que é a primeira fase da mitose propriamente dita? É a prófase, aonde lá na fase G2 teve a duplicação dos cromossomos, a gente já tem centríolos duplicados, e esses centríolos duplicados migram para os polos. Os centríolos formam as fibras do fuso mitótico e do áster. O nucleolo se desagrega, então o nucleolo microscopicamente a gente não vê mais ele. E a membrana nuclear também deixa de ser visível. Os cromossomos duplicados se condensam e o fuso mitótico se prende aos centríolos. Então, lá na prófase, os centríolos estão migrando para os polos, os cromossomos já estão duplicados, o nucleolo já não é visível mais, e a carioteca vai se desfazer e vai deixar de ser visível também. Então, os filamentos de cromatina se enrolam e tornam-se grossos. Cada cromossomo é constituído por 2 cromátides unidos pelo centrômero. Então, centrômero, cromátide 1, cromátide 2. Centrômero, cromátide 1, cromátide 2. Centrômero, cromátide 1, cromátide 2. Então, essa célula tem 3 cromossomos, tá? Os 2 pares de centríolo começam a se afastar em sentidos opostos. Olha lá, o centríolo vindo para cá
ir para cá. E quando os centríolos atingem os polos, o invólucro nuclear, que é a membrana nuclear, deixa de ser visível, assim como o nucleolo. Então, aqui é uma célula típica em prófase. Sempre que vocês forem fazer algum tipo de prova, vestibular, não sei o quê, vão ser figurinhas assim que vão aparecer para vocês para mostrar a prófase. Próxima fase da mitose é a metáfase. Os cromossomos, no máximo da condensação, os cromossomos se organizam no equador das células, novos centrômeros são constituídos e as cromátides irmãs podem se desprender. Então, olha lá, cromossomos no equador da célula, olha lá, uma foto de um microscópio aqui. Os centríolos nos polos opostos, e agora esse cromossomo está preparado para se dividir, mandando uma cromátide irmã para cada lado, né? Então, os cromossomos atingem o seu máximo de encurtamento, os pares e centríolos estão nos polos, o fuso cromático completa seu desenvolvimento, então lá o fuso com as suas fibras bem desenvolvidas, aqui dá para ver bem no microscópio também, ó. E os cromossomos dispõem-se com os centrômeros no plano equatorial, com os braços para fora, constituída a placa equatorial. Olha lá, essa é a placa equatorial, tá? Placa equatorial. Aqui mais uma imagem de microscopia mostrando a placa equatorial. Aqui é uma imagem mostrando os fusos mitóticos, o centríolo com suas fibras segurando os cromossomos na posição no equador da célula. E aí a gente vai para a próxima fase, que é a anáfase, onde as fibras do fuso se encurtam e as cromátides irmãs são separadas e puxadas para os polos. Olha lá, as cromátides irmãs que antes estavam juntas, ligadas pelo centrômero, agora se separam e cada uma delas são puxadas para os polos opostos. Por isso que elas fazem essa posição assim, né? Porque a fibra do fuso se liga ao centrômero e quando ela encurta, como isso aqui é um líquido, né? Acaba que elas ficam nessa posição. Então, as cromátides irmãs são separadas e puxadas para os polos. Então, ocorre a clivagem do centrômero, separando os cromatídeos, ou cromátides irmãs, que passam a constituir dois cromossomos independentes. As fibrilas ligadas aos centrômeros, aos cromossomos encurtam, e estes começam a se afastar em direção aos polos opostos. No final da anáfase, os dois polos da célula têm coleções completas e equivalentes de cromossomos, portanto, de DNA. Olha lá, sendo puxados. E aí a gente tem a próxima fase, que é a última, é a telófase, onde os cromossomos se desespiralizam e se descondensam, surgem novas membranas nucleares ou cariotecas, surgem novos nucleolos, que são organizados, e a membrana citoplasmática invagina e ocorre a citocinese. Então, olha lá, gera a nova membrana nuclear, os cromossomos se espiralizam e os nucleolos começam a reaparecer, tá? E aí a gente já tem, então, duas células que vão terminar a divisão aqui do citoplasma, gerando duas células independentes. Telófase, que finaliza com a citocinese. Isso é a mitose, gente. Entenderam as fases da mitose? E por qual cada um, e o que acontece em cada um? Sim? Ô, Rodrigo, você falou de gráfico, você ficou com alguma dúvida no gráfico? Não? Não, é que mais para cima ali você falou lá, ó os gráficos aí. Você ficou com alguma dúvida a respeito deles? Beleza. Bom, então só relembrando, a fase G1 é intérfase. Na G1 a célula está funcionando normalmente, com as suas organelas e gerando proteína, né? Aí ela recebe estímulo para se dividir.
ela vai começar a duplicação do seu DNA, condensação dos cromossomos, vai ter um crescimento celular, aí a gente entra em prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. Certo? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, que finaliza com a citocinese. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. Beleza. Para que a mitose é importante, então? Crescimento e regeneração de tecidos, divisão celular, além de permitir o crescimento de seres pluricelulares, é responsável pela manutenção e integridade dos adultos, renovação constante de células, como as hemácias, célula de epiderme na pele. A hemácia é um caso interessante. Vocês sabem o que é uma hemácia? Alguém já ouviu falar nesse nome de célula, hemácia? Não? Glóbulos vermelhos, tem alguma coisa São os glóbulos vermelhos, Sara. Muito bem. Bem lembrado, tá? Aonde que esses glóbulos vermelhos estão? No sangue? No sangue. As hemácias são células do sangue. Elas são os nossos glóbulos vermelhos. Elas têm a função de transportar oxigênio. Para caber mais oxigênio dentro dela, ela tem um pigmento que é a hemoglobina, que é o que dá a cor vermelha. Para ter mais hemoglobina, as nossas células, lá no nosso tecido hematopoético, que é a nossa medula óssea, que está lá no quadril, no fêmur, né? As hemácias são produzidas e elas saem de lá sem o núcleo. Uma célula sem o núcleo não consegue fazer síntese proteica, ou seja, ela vai ter uma vida limitada à quantidade de proteínas que ela já tem pronta. Então, toda semana, a hemácia ela vai ter uma vida de uma semana. Então, toda semana as nossas hemácias são totalmente repostas, tá? E elas saem através das fezes, tá? Todo mundo já deve ter reparado que as fezes de vocês têm uma cor marrom, né? Que parece um pouco com ferro enferrujado, né? É a hemácia, que é retirada da nossa corrente sanguínea pelo fígado, jogado no nosso sistema digestivo e sai pelas fezes, tá? E as hemácias têm que estar constantemente sendo repostas, e quem faz essa reposição é a nossa medula óssea. Já ouviu falar que quem tem problema de leucemia precisa de transplante de medula óssea? Então, essa medula óssea é retirada dos nossos ossos longos ou chatos, como a nossa bacia, né, nosso quadril e o nosso fêmur. Atenção, não confundam medula óssea com medula espinhal, ok? A medula óssea está dentro dos ossos, é aquele tutano do osso. Quem já fez aquele bife capitão, né, que é um corte da perna do boi, fica com o osso no meio, e no meio do osso tem o tutano, aquilo lá é a medula óssea, tá? É diferente da medula espinhal, que é o que fica na nossa coluna vertebral, tá? A medula espinhal é responsável de mandar impulsos do sistema nervoso do cérebro para o resto do corpo, né? Então, quando a gente está falando de leucemia e gerar células de sangue, a gente está falando de medula óssea, o tutano do osso, tá? Que são coisas diferentes. Lá na medula óssea, fica acontecendo mitose e as células do nosso sangue são geradas constantemente. Entre essas células do nosso sangue está a hemácia, tá? E ela precisa ser reposta o tempo todo porque ela tem uma vida curta. Como ela perde o núcleo, ela vai morrer logo e ela precisa ser reposta. Gente, essa é a mitose, então. Olha lá o gráfico que o colega lembrou da matemática aí. Interfase G1, na fase S tem a duplicação da quantidade dos cromossomos, fase G2 os cromossomos já estão duplicados, entra na mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase, as células filhas têm de volta a mesma quantidade de DNA que a célula mãe tinha.
Então, precisa manter a mesma quantidade de DNA do começo. A divisão celular é um processo através do qual cada célula, em regra, origina 2 células filhas geneticamente iguais à célula-mãe. Nos seres unicelulares, a divisão celular, mitose, corresponde à reprodução. Então, aqui é um paramécio se dividindo, gerando 2 paramécios filhos, tá? Enquanto nos seres pluricelulares são necessárias muitas divisões de célula para gerar um ser pluricelular a partir da célula ovo. Aqui é um exemplo do embrião, onde um espermatozoide e um óvulo se unem para formar um novo ser. Esse novo ser é gerado de um zigoto, que se divide em 2, em 4, em 8, 16, até gerar um novo ser completo, tá? Então, aí a mitose, lembrando as fases: intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá? Aqui é na célula vegetal que tem uma pequena diferença. A célula animal, a citocinese, acontece por invaginação. Então, é como se tivesse um estrangulamento de fora para dentro, formam 2 células novas. Na célula vegetal, o que acontece é que surge uma lamela média, e essa lamela média vai formar uma nova parede, fazendo com que a gente tenha uma divisão como se fosse um pontilhado que vai crescendo de dentro para fora, tá? Ao invés de ser de fora para dentro. Um modelinho, né, mostrando essas fases da divisão celular. Então, o DNA na mitose, para ficar fixado para vocês, de 2C vai para 4C e volta para 2C. Aqui a gente começa a falar da próxima divisão, que é a meiose. Todo mundo bem? Entenderam bem a mitose? Ficou alguma dúvida? Agora é a hora, hein, gente? Entendido. É? Então Professor, tá. Oi. na última fase ela já divide? Depois da telófase, acontece a citocinese, que é a separação completa entre as 2 células. Ah, tá, entendi. Ok? Ok. Bom, então vamos para a meiose. A meiose ela é uma divisão importante porque ela tem uma função bastante significativa, que é a geração de variabilidade genética. Ela não gera novos genes, não gera DNA novo, mas ela mistura o DNA já existente, gerando variabilidade. Você é fruto de metade pai, metade mãe, mas você não é nem igual ao seu pai, nem igual à sua mãe, certo? Você é uma terceira pessoa diferente dos 2 que te originaram, ok? Isso é possível porque existe uma verdadeira mistura entre o DNA da sua mãe e do seu pai. E, inclusive, o DNA do espermatozoide que formou você é diferente do DNA do seu pai, porque na hora da geração da meiose aconteceu o aumento da variabilidade genética. Por que é importante numa população que os seres tenham DNAs diferentes e não sejam clones um dos outros? Ninguém? Se eu tenho uma população de clones, bom, lembrando, por exemplo, do nosso querido Paulo Gustavo, né? Já todo mundo conhecia o Paulo Gustavo, já tinha visto filme, programas de TV dele, né? Vamos lembrar dele. O Paulo Gustavo faleceu noite passada, né? Em decorrência de complicações por causa da Covid, certo? Imaginem que todos nós fôssemos clones do Paulo Gustavo. O que ia acontecer com o Covid? Se nós pegássemos Covid? Ele ia matar todo mundo. Provavelmente a maior parte de nós morreríamos, né? Concordam comigo? Agora, Sim. nosso DNA é variável, né? Nós não somos clones um dos outros. Eu tive Covid já. Eu também já. E eu com a Covid
tive 10 dias infernais, mas fiquei em casa, não tive nenhuma complicação respiratória, muita dor no corpo, febre, dor de garganta, dor de cabeça, mas não senti falta de ar em nenhum momento, não tive nenhum problema respiratório, eu sobrevivi. O meu DNA é diferente do Paulo Gustavo. Eu tive resistência ao vírus, o meu corpo encarou o vírus de uma forma, porque geneticamente eu tinha essa tendência, enquanto o Paulo Gustavo o corpo dele encarou de outra forma. Certo? Agora, se fôssemos todos clones do Paulo Gustavo, provavelmente a população humana teria grande chance de ser dizimada, concordam comigo? E é muito comum agora, durante o Covid, a gente vê assim, pessoas de uma mesma família, às vezes o Covid mata pai, mãe, filho, tio, avó, já viram? A família inteira morre, às vezes sobra uma pessoa. Vocês já ouviram história assim? Na internet? Sim, teve um caso de uma menina, esse ano ainda, que perdeu, acho que o pai, a mãe e o irmão, se eu não me engano, ficou só ela e o namorado. Então, né? Provavelmente, geneticamente, o pai, a mãe e o irmão eram muito parecidos. E isso fez com que o impacto da doença no corpo deles fosse parecido também, certo? Agora, eu e minha irmã tivemos, nenhum de nós dois precisamos ir para o hospital. Provavelmente o nosso DNA tem algum tipo de forma de resistir ao vírus. Entenderam por que é importante a variabilidade? Se eu tenho uma população formada por clones, chega um patógeno, e esse patógeno é um problema para aquele DNA, toda a população é dizimada. Agora, se eu tenho uma variabilidade genética, alguns daquela população vão morrer, alguns vão ter uma doença grave, outros vão ter uma doença moderada e outros não vão ter nem sintomas. Não é o que acontece na nossa população? Por quê? A gente tem uma alta variabilidade genética. Beleza? Beleza. Ô, professor. Oi. E teria como clonar alguém? Existe tecnologia para isso hoje, sim. O que geralmente se questiona é a questão de ética, né? Qual é o objetivo de clonar uma pessoa? Será que isso é relevante cientificamente? Vale a pena os efeitos colaterais? Né? Eticamente é questionável, mas a tecnologia para fazer isso existe. Eu poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Que legal, hein? Será que o mundo aguentaria 2 de você, Luiz? É uma questão ética complexa, gente. É tão complexa que tem até novela sobre isso. Já ouviram falar? A Globo tinha uma novela antiga que chamava O Clone. Né? Passou recentemente em Vale a Pena Ver de Novo. Já foi tema de vários filmes. Vocês já assistiram aquele com o Will Smith, chama Gemini, Projeto Gemini, alguma coisa assim? Também fala sobre isso. Dê uma procurada depois. Bom, vamos falar da meiose. A meiose ocorre em células diploides. Então, uma célula para fazer meiose, ela tem que ter 2 pacotes de cromossomos, que é o nosso caso, que é 46. Vocês lembram que vocês falaram que a gente tem 23 pares? Se não tivesse os pares, a nossa célula não teria como fazer meiose, porque tem que dividir a quantidade de DNA pela metade. Ela é reducional, ou seja, reduz a metade o número de cromossomos presentes na célula-mãe, e a célula-mãe precisa ser, no mínimo, diploide, porque ela separa os cromossomos homólogos. Ela é dividida em 2 grandes etapas. A primeira etapa é reducional, ou seja, reduz a quantidade de DNA pela metade, e a segunda etapa é equacional, aumenta a quantidade de DNA, duplica a quantidade de DNA. É um processo contínuo e didaticamente dividido em etapas. A gente tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, depois começa de novo prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, olhando aqui, prófase 1,
metáfase 1, anáfase 1, primeira divisão, prófase 2, anáfase 2, telófase 2. O que acontece na primeira divisão meiótica? Vamos falar da prófase 1. A prófase 1 é dividida em subetapas. Essas subetapas são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É nessas etapas aqui que acontece o crossing over ou a permuta entre os cromossomos, que é o que gera variabilidade genética, é onde a meiose gera variabilidade genética. Vamos falar primeiro do leptóteno. Vem de leptos, do grego, que significa fino. Então, os cromossomos são visíveis como fios finos e enovelados. Eles já estão duplicados, essa duplicação aconteceu na intérfase, porém essa duplicação não é visível. Acontece o início da condensação e o aparecimento dos centrômeros, que são pequenos nódulos formados no início da condensação, que surgem exatamente nas mesmas posições em cada cromossomo homólogo. Então, a gente tem aqui o leptóteno. Olha lá, os cromossomos duplicados, os centrômeros começam a aparecer, e esses cromossomos ainda precisam se condensar mais, porque eles ainda são fios finos. O nucleolo ainda está ali, assim como a carioteca, e os centrômeros, os centros celulares já duplicados, começam a migrar para os polos opostos da célula. É isso que a gente vê no microscópio, tá? Fazendo um desenho esquemático disso, é isso que a gente vai ver. Próxima etapa da prófase 1, o zigóteno. Zigon vem de ligação. Recebeu esse nome porque acontece uma aproximação e ligação entre os cromossomos homólogos, que são as chamadas sinapses. A sinapse é como se fechasse um zíper entre os cromossomos. Os cromossomos mais espessos, agora com maior grau de condensação, a gente consegue ver as tétrades e os nucleolos quase totalmente desestruturados. Então a gente consegue ver, ó, 4, 1, 2, 3, 4. Isso é uma tétrade. Os cromossomos estão mais condensados e mais grossos, já parecem em fios grossos, e a gente percebe que eles cruzam um sobre o outro. Esse cruzamento entre os cromossomos é chamado de quiasma, tá? Então, lá, a gente consegue ver o pareamento, o nucleolo já está se desfazendo, e começa o surgimento dos quiasmas, o emparelhamento dos cromossomos. Próxima etapa, o paquíteno. Vem de pax, espesso. Os cromossomos parecem fios grossos devido ao alto grau de condensação e pareamento. Não se distinguem mais os cromossomos, as tétrades são visíveis, as cromátides podem se tocar e trocar fragmentos. A troca de fragmentos equivalentes entre cromossomos homólogos é chamada de permuta ou crossing over. Então, olha lá, os cromossomos mais grossos, tétrades visíveis, começa a acontecer crossing over, que é a troca de pedaços, tá? E depois vem o diplóteno, que vem do grego diplos, que é duplo. Acontece um leve afastamento e maior condensação, mais evidenciamento das tétrades, e os quiasmas são evidenciados com formato de X. Olha lá os quiasmas. Lembrando que os quiasmas aconteceram lá atrás, mas eles vão ser visíveis aqui, no diplóteno, tá? Então, se tiver uma pergunta na prova, os quiasmas são visíveis em que fase? Na prófase 1, na subfase diplóteno, tá? Olha lá os quiasmas. E aqui um desenho esquemático dos quiasmas. Reparem que aquele cromossomo que era completamente vermelho, trocou pedaços com um cromossomo azul, onde ele fica vermelho com pedaços azuis e o azul fica azul com pedaços vermelhos. É óbvio que essa cor não é visível na célula, a gente usa essa cor só para que vocês vejam o evidenciamento dessa troca de pedaços, tá? Gente, até aqui tudo bem? Sim. Sim, tudo bem. Ô, professor, você pode explicar a primeira Tudo bem. fase de novo, fazendo favor? Qual a primeira fase? A primeira aí que o senhor estava mostrando, eu não entendi muito bem. Essa daí. Leptóteno? É. Esse aqui? Aham.
No leptóteno é o início da condensação dos cromossomos, eles já estão duplicados, os centrômeros vão aparecer e a gente começa a ver as tétrades, mas elas ainda não são totalmente visíveis, porque os cromossomos estão tão descondensados que eles parecem um novelão, né? E aí isso vai acontecendo uma maior condensação, que é quando vai começar a ser visível essa duplicação e essa condensação dos cromossomos. Até a gente chegar na fase que a gente estava, que era a diacinese. Diacinese vem do grego dia, através, cinese, movimento. Então, os cromossomos homólogos continuam se afastando, os quiasmas vão deslizando através das cromátides irmãs e são terminalizados. O evento é chamado de terminalização dos quiasmas, e a membrana nuclear se desorganiza. Então, olha lá, os cromossomos vão se afastando, aqueles pedaços que estavam formando os quiasmas, eles vão deslizando até se soltar um do outro, a carioteca se desfaz e esses cromossomos vão ser puxados, tá? Os quiasmas vão ser terminalizados, evidenciando a troca de pedaços entre os cromossomos. Aqui a gente falou até agora só da prófase 1, tá? Tem todas essas outras fases para a gente falar ainda. Que horas são? A gente tem 10 minutos. Vamos tentar. Permuta ou crossing over? Está intimamente ligado ao papel biológico da meiose. Aumenta a variabilidade genética das células produzidas pela meiose. A variabilidade é transmitida aos descendentes às células formadas por meiose. Maior variabilidade aumenta a chance da espécie sobreviver a mudanças no ambiente. A frequência de ocorrência de permuta indica a distância entre os dois genes. E atenção, permuta não gera novos genes, só embaralha os genes existentes, o que gera novos genes é a mutação. Então, é uma revisão do que eu falei lá no começo, né? Aumenta a variabilidade genética, embaralha os genes, mas não gera genes novos. Então, imagine aqui que a gente tem dois cromossomos, um par de cromossomos, onde um tem dois genes recessivos para uma determinada característica e o outro dois genes dominantes. Quando acontece a permuta, isso aqui, que poderia gerar só dois tipos de gametas, um com um cromossomo com os genes recessivos e outro com um cromossomo com genes dominantes, quando acontece a permuta, ele permite a geração de 4 tipos de gametas. 2 que são a combinação, um do pai e outro da mãe, e 2 que são frutos da recombinação, do embaralhamento desses dois cromossomos. Tá? Próxima fase, metáfase 1, os pares de cromossomos homólogos na região equatorial da célula formam a fibra do fuso que prende os centrômeros. Então, lá, os cromossomos duplicados e pareados vão para o centro da célula, essa é a metáfase 1. Anáfase 1, os cromossomos homólogos duplicados migram para os polos opostos, o movimento é devido ao encurtamento das fibras do fuso, e aqui a gente tem a separação dos cromossomos homólogos, tá? Um cromossomo duplicado vai para um lado, o outro cromossomo duplicado vai para o outro. Telófase 1, os cromossomos atingem os polos, o fuso se desorganiza, o núcleo e a membrana nuclear se reorganizam, e pode ser seguida de uma intercinese, quer dizer, é um período que a célula passa assim, com metade dos cromossomos duplicados, e fica um tempo desse jeito antes de começar a meiose 2. Então, a gente até agora vê até aqui, ó, anáfase 1. Vamos começar a meiose 2 pela prófase 2. A prófase 2 tem uma recondensação dos cromossomos, a formação de um novo fuso perpendicular ao primeiro e a desorganização da membrana nuclear. Então, começa tudo de novo, tá? Metáfase 2, cromossomos no equador, ligados pelo fuso em ambos os polos da mitose. Olha lá, agora os cromossomos não estão pareados mais. Só tem um cromossomo de cada tipo e esses cromossomos estão duplicados, tendo 2 cromátides irmãs ligadas pelo centrômero, né? Então, esse cromossomo duplicado, uma cromátide irmã, outra cromátide irmã, tá? Próxima fase, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Cada uma vai para um lado. E aí, agora sim, a gente vai formar 4 células. Essas 4 células vão ter metade da quantidade de cromossomo que a célula-mãe tinha. Então, no nosso caso aqui, a célula-mãe tinha 4 cromossomos. A gente termina a meiose com 4 células filhas.
cada uma com 2 cromossomos, tá? Então, pensando no gráfico, G1, a gente tem 2N cromossomos. Esses cromossomos são duplicados na fase S e vai para G2, entra em meiose. Prófase 1, meiose 1, anáfase 1, telófase 1, volta a ter a mesma quantidade de DNA que tinha antes, mas tem metade dos cromossomos. O detalhe é que aqui os cromossomos estão duplicados, por isso que a quantidade de DNA é a mesma. Mas aqui eu tinha 4 cromossomos simples, aqui eu vou ter 2 cromossomos duplicados. Por isso que essa célula é haploide já, apesar de estar com os cromossomos duplicados e manter a quantidade de DNA. Entra na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, agora sim, com a metade da quantidade de DNA e sendo haploide, a metade da quantidade de cromossomos. Entenderam a meiose, gente? Sim. Hora de perguntar, galera, agora. Tudo certo, Gustavo? Certo. Comparando graficamente meiose e mitose, na mitose a gente tem uma célula com uma determinada quantidade de DNA, que é duplicado e dividido em 2, voltando à quantidade de DNA que tinha no início. Na meiose, a gente tem uma determinada quantidade de DNA, que é duplicado, volta até a quantidade de DNA que tinha no início, acontece mais uma divisão e passa até a metade da quantidade de DNA que tinha no início. Onde isso acontece? No testículo dos meninos, está acontecendo para a geração de espermatozoides. Esse é o espermatozoide. O ovário das meninas aconteceu já no período embrionário delas e vai terminar na ovulação, gerando o óvulo, tá? Se a gente for ver o ciclo total, quando que um óvulo vai voltar a ter a quantidade de DNA que ele tinha antes de fazer a meiose? Quando acontecer a fecundação e ele se encontrar com o espermatozoide. Beleza, gente? Complexo, Luiz? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Beleza. O que eu recomendo agora? Agora já não vai dar mais tempo hoje, porque já começa a outra aula de vocês, né? 2h30 começa. Mas depois da sua aula à noite ou amanhã de manhã, que é quando você faz suas atividades de casa, né? Eu recomendo que vocês revejam as outras aulas de citologia, tenham o conteúdo claro na mente de vocês, e aí comecem a fazer a prova, que vão ter questões de múltipla escolha sobre todo o assunto de citologia. E vai ser a 7ª nota do bimestre para vocês. Professor, vai cair só citologia ou mais algum Essa atividade avaliativa é um questionário sobre citologia. Beleza. Combinado? Beleza? Todo mundo assistiu a final do Big Brother ontem? Sim. Ficou feliz com o resultado, Camila? Menos o 3º lugar, mas tudo bem. Não, professora, no 3º lugar tinha que ser o Gil. Tinha que ser o Gil? Sim, a final foi da hora, mas o resultado não. Eu torceu bastante pro Gil, né? Mas acabou. O Gil, na verdade, devia ficar em 2º lugar e em 3º filtro. Terceiro fio que a Camila não deveria estar no pódio. A Camila devia ter ficado em 3º. Não. Entendi. Bom, cada um tem sua ordem de preferência, né? Pessoal, eu estou à disposição de vocês quando vocês forem fazer a prova, se for amanhã de manhã, ficar com alguma dúvida, me manda aí mensagem, tá? Eu já corrigi as outras atividades de vocês. Quem recebeu alguma nota aí que não concorda, por exemplo, acho que teve uma colega de vocês que veio falar, professor, eu fiquei com 0 no vídeo, por que eu fiquei com 0 no vídeo?
Aí eu fui olhar e realmente tinha passado batido o vídeo dela. Eu acho que eu abri lá o dela, não percebia onde estava o link, achei que ela não tinha entregado e pus 0. Aí quando ela falou, eu fui lá e arrumei, né? Então, fiquem atentos, são muitos alunos, eu tô com 120 alunos, tá? Se for mais de 120, deve ter uns 140 alunos. É muito vídeo para assistir, muita coisa para corrigir. Então, às vezes, a gente acaba errando, tá bom? Mas fiquem atentos às notas de vocês. Se tiver alguma coisa que vocês não concordam, podem vir falar comigo. Combinado, pessoal? Combinado. Beleza, gente. Bom resto de aula aí para vocês, né? Que agora vocês vão ter outro. Eu vou parar a gravação aqui.